Começa agora o quadro Fica a Dica e eu estou aqui com a professora Lani Matos do curso de Serviço Social para falar um pouco mais sobre o documentário A 13ª Emenda. Olá, professora. Olá, Fabiane, boa tarde. Então, como a gente já sabe, o documentário ele traça uma linha temporal do sistema carcerário, né, desde a época da escravidão e o que isso acarretou hoje em dia. Então, qual é a sua opinião em relação a esse problema? O intuito inicial desse filme era trazer como se encontra a questão do sistema carcerário dos Estados Unidos, né? Que ela inicia essa discussão a partir de um próprio discurso do Obama, Barack Obama, quando ele coloca que 5% da população mundial está nos Estados Unidos, sendo que desse quantitativo, 25% é de população carcerária, ou seja, os Estados Unidos ele possui a maior população carcerária do mundo, né? Então, o documentário ele traz uma série de discussões feitas por especialistas, por ativistas dos direitos civis, por professores da faculdade da Universidade de Harvard. Então, e eles trazem pontuando quem de fato vem lucrando com o surgimento dessas prisões ao longo da história. E aí, obviamente, ela vai encontrar dentro dessa discussão um elo de ligação com a questão escravocrata, de escravidão nos Estados Unidos, que é justamente proveniente disso que vem o nome A 13ª Emenda. Esse título é dado relativo a uma lei específica quando foi formalmente abolida a escravatura nos Estados Unidos. E aí na 13ª emenda vai dizer o seguinte, que é ilegal, não poderá mais ter escravidão, nem servidão involuntária, só que, exceto aqueles que cometerem algum crime. Então, a sociedade, ela vivia uma sociedade que era mantida economicamente por uma mão de obra escravocrata, que com a abolição não se tem mais. Quem é que vai realizar esse serviço? O filme aponta, mostra isso, o período do pós-guerra civil, que aí nós vamos ter uma série de prisioneiros servindo de mão de obra para reconstruir o sul dos Estados Unidos. Que a maioria desses prisioneiros seriam negros, até porque eles, por uma questão de racismo, qualquer infração que eles já cometessem, um pequeno roubo, eles já eram presos. E aí isso já era uma desculpa para dizer, eu posso aproveitar do trabalho dele, vamos prender, ele já era escravo. E assim, além disso, eles eram pessoas que, por exemplo, os crimes eram pequenos crimes, inclusive é relatado no filme lá, em algumas obras, que por exemplo, vagabundagem, pronto, vai preso. E aí, nesse sentido que você vai ter realmente um perfil de uma população maior voltada para pessoas afro-americanas, mas proveniente de pessoas que, ao mesmo tempo, sem uma proteção social, desprovidos de uma série de direitos, acabavam realmente tendo mais um direito violado pelo Estado através do aprisionamento. É interessante que você vai encontrando uma relação também parecida com a nossa condição brasileira, do perfil das prisões. Agora sim, a diferença nos Estados Unidos se tem já uma série de empresas privadas de prisões, é uma indústria de prisões. No Brasil nós ainda temos o Estado à frente, alguns serviços privatizados, mas sabemos que há uma série de projetos, de pessoas com interesse de aumentar, como se realmente proliferar um monte de prisões fosse a resolução para diminuir violência ou crime. E acontece que é uma bola de neve. As pessoas, o Estado primeiramente ele prende aqueles por uma questão de racismo, por cometerem infrações nada graves, como você falou, de vagabundagem. E aí eles começam a se rebelar de uma certa forma, porque se nem o Estado protege eles, protege os direitos, se eles não têm os direitos humanos defendendo eles, quem é que vai? Então, eu acho que essa posição em que eles foram colocados desde o começo trouxe uma consequência de violência. O documentário, ele traz todo esse resgate cultural, esse resgate histórico. Até porque também, eu acho que é importante eles assistirem também, porque essa é uma questão colocada muito em pauta atualmente. E algumas pessoas reagem a esse tipo de condição de prisioneiro com um certo de preconceito. Ele já teve na prisão, então já fica mais difícil de conseguir emprego. Então acho que
assistir a esse documentário seria o primeiro passo para você conhecer. Uma dica para compreender, né, para refletir sobre as questões raciais, que é algo que está em pauta, em discussão em diversas áreas, né, em diversos aspectos, não só no sistema prisional, como é o caso desse documentário. E o Fica a Dica encerra aqui, e se você tem mais algo para contribuir com o nosso quadro, é só mandar um e-mail para webtv@uninta.edu.br.